Fui feliz ontem, durante todo o tempo do sermão. Ninguém se levantou, ninguém foi embora, ninguém estava com pressa. E hoje também eu não estou com muita pressa. Mas eu posso garantir para vocês que o sermão é menor. O sermão é menor do que o de ontem, tá? O de ontem eu achei um pouco comprido, tá? Um pouco comprido. Mas ninguém se levantou. O sermão de hoje é menor. E olha, quando eu digo que o sermão é menor, eu não consigo, né? Quando eu digo que é menor, eu acabo falando mais, né? A gente nunca sabe o que Deus tem verdadeiramente para nós, né? Mas com certeza os irmãos estão desejosos de ser usados por Deus na obra, não é assim? Antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos com óleo, alguém para assumir uma posição de destaque era ungido. De certa forma, todos nós, Deus quer ungir a todos nós para uma atividade especial no reino. Deus quer nos preparar para isso. O óleo da unção simbolizava o próprio Espírito Santo vindo sobre a pessoa para separá-la, a fim de ser usada para Deus, um trabalho especial. A gente não pode servir a Deus e ao diabo. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, não é verdade? Eu acho que todo mundo que entrou naquela porta ali, eu entrei por aqui, todos que entraram aqui já disseram de que lado estão. Com toda certeza, quem está aqui hoje já disse, entrando aqui naquela porta, já disse que lado está, de que lado você está. Com certeza do lado de Deus, não é verdade? E se está do lado de Deus, você sabe que há uma batalha muito grande contra o reino de Deus. É o reino das trevas contra o reino da luz. E quando você entrou aqui, você já declarou de que lado você está. Você está para lutar em favor do reino de Deus, em favor do reino da luz, amém? O que você tem feito? Qual a sua arma? O que você tem feito para lutar em favor, para defender o reino de Deus? Defender a igreja do Deus vivo? Defender o Evangelho? O que você tem feito? Como você tem trabalhado? Qual é a estratégia que você tem adotado? Eu quero dizer nessa noite que Deus quer ungir alguém aqui. E eu gostaria que todos fossem ungidos, no sentido de serem separados, para lutar em favor do reino de Deus. E se você foi separado para lutar e para trabalhar em favor do reino de Deus, você não pode trair a Deus. Você não pode contar os segredos de Deus para o exército inimigo. Você tem que se achar fiel, como aqueles 4 jovens que nós falamos ontem. Qual o nome deles mesmo? Daniel? Muito bem, muito bem. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles trabalhavam no exército de Deus e eles estavam dispostos a dar a sua vida. Eles estavam dispostos a morrer por causa de Deus, para defender o nome de Deus. Eles estavam dispostos a dar as suas vidas, mas não somente disseram que estavam, mas enfrentaram a fornalha de fogo ardente. Daniel enfrentou a cova dos leões, e quem enfrenta a fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, está disposto a enfrentar qualquer coisa em favor do reino de Deus.
Será, irmão, será que você está assim preparado para enfrentar qualquer coisa, qualquer adversidade, qualquer crise em favor do reino de Deus? Eu vou explicar melhor. Será que se você enfrentar uma crise, por exemplo, uma enfermidade grave em você, será que você vai abandonar Deus por causa dessa enfermidade grave? Ou a sua esposa, ou um filho, se você enfrentar uma crise violenta, você vai abandonar Deus? Ou vai continuar fiel até o final? Fica aí para você pensar. O exemplo dos 4 rapazes de ontem, eles enfrentaram tudo, estavam dispostos a morrer. Eles declararam para o rei. Eles foram, de certa forma, insolentes mesmo, mas eu diria ousados. Eles disseram para o rei: olha, rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que não veio ontem, olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não adoraremos os teus deuses, nós não nos ajoelharemos diante da tua imagem. Fica sabendo, ó rei. Eu posso imaginar o dedinho dele apontando para o rei. Fica sabendo, ó rei. E foi nessa hora que o rei disse: então, eu não queria não, mas agora eu mando aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês vão ver que é bom. Daí a pouco, os rapazes foram levados. Os 3 homens fortes que os levaram morreram do lado de fora da fornalha, só pelo calor eles morreram. Mas os três, Ananias, Misael e Azarias, eles foram recebidos lá dentro da fornalha por quem mesmo? Por Jesus. Jesus os acolheu lá dentro da fornalha. Jesus os abraçou lá dentro da fornalha. E eu imagino eles festejando, eles pulando de alegria pelo livramento e pela presença de Jesus dentro da sua maior crise, dentro da fornalha. Jesus abraçando eles, Jesus sorrindo para eles. Nada queimou, nem os seus chapéus, nem os seus cintos, nem a sua roupa. Alguém falando sobre isso disse que só uma coisa queimou, mas isso não está na Bíblia. Alguém disse que só uma coisa que deve ter queimado. O que deve ter queimado? As algemas, as cadeias, as cordas que amarravam aqueles homens para que eles não fugissem. As cordas caíram, as cordas queimaram e eles ficaram soltos dentro da fornalha, soltos dentro do fogo. Mas Jesus os recebeu ali. Eu ontem, de certa forma, encorajei vocês a trazer alguém que esteja atravessando crise. Trazer hoje aqui. O que é crise? Problemas, dificuldades. Quem aqui, eu pergunto agora, levante a mão, quem está atravessando alguma crise na sua vida, na vida de alguém da sua família? Quem está atravessando alguma crise? Levante a mão. Quem está atravessando alguma dificuldade? Levante a mão. Eu quero começar orando com vocês. Tá? Quero começar orando com vocês. Eu ver se eu posso ir até vocês, mas não vai dar não. Eu prefiro, venha aqui, vamos orar. Pode vir, deixe seu banco aí. Vamos orar aqui agora. Todos que estiverem atravessando alguma crise, vamos chamar Jesus, o mesmo Jesus que esteve dentro da fornalha
com aqueles rapazes, Ananias, Misael e Azarias, o mesmo Jesus que estava ali. A enfermidade é uma crise. A enfermidade passa. Essa semana agora nós perdemos. Pode chegar mais para cá, pode encostar, a gente pode chegar mesmo. Isso. Pode chegar aqui. Isso, encosta bem. Essa semana nós perdemos lá em Guarulhos 3 membros da igreja. 2 num dia só. 2 num dia só. E no mesmo horário. Meia-noite. De quarta-feira. Em hospitais diferentes. Eu não sei, eu estava acostumado a visitar aqueles irmãos no hospital, ficar por mais de 30 dias na UTI, em hospitais diferentes. Eu estava acostumado a sair todo dia, ou dia sim, dia não, visitando aqueles irmãos no hospital. Nós perdemos. Mas sabe, na hora que eles acabaram de dar o último suspiro aqui na terra, sabe aonde eles foram recebidos? No céu. Sabe quem os recebeu no céu? Jesus. E aqueles 3 irmãos puderam dar em Jesus aquele abraço mais do que adiado, aquele abraço que eles queriam dar há muitos anos atrás. Eles deram nessa semana um abraço do Salvador Jesus, e com certeza um abraço de agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por mim. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para salvar a minha alma. Imagina que abraço prolongado, que abraço demorado, porque lá no céu também não tem relógio, pastor João. Então não tem limitação de tempo. Irmãos, eu disse, nós oramos para que o irmão Amaro sarasse. Nós oramos para que o irmão Emilson sarasse. Nós oramos para que o irmão René sarasse. E ele sarou. Onde está a enfermidade? Acabou a enfermidade. Acabou. Agora eles não têm mais enfermidade nenhuma. Então eles sararam. Não tem mais enfermidade. E eu disse lá, se fôssemos perguntar, se fosse possível, irmãos diáconos, se fosse possível perguntar a eles, não é possível, não há nenhuma comunicação com os mortos, mas se fosse possível perguntar se eles queriam voltar para a terra, com toda certeza eles diriam, não, nós estamos no melhor lugar, no lugar que nós sempre desejamos estar, nós estamos no céu. Queridos, talvez a pior crise seja uma doença, você receber a notícia de que você vai morrer. Mas se você é de Jesus, se você é salvo por Jesus, não tem crise. Na hora da maior crise, Jesus, dentro da fornalha, recebeu aqueles rapazes. E eles não pereceram, eles não sentiram nem calor. Queridos, na hora da nossa pior crise, Jesus estará conosco. Amém? Não sei qual é a crise que você está enfrentando. Se você quiser dizer numa palavra, por exemplo, enfermidade, doença, finanças, família, se quiser falar, pode falar para me ajudar. Quem quiser dizer pode ser, só uma palavra. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. As crises vêm, mas elas vêm para nos fortalecer. As crises acontecem para nos despertar que existe um Deus do céu que está cuidando de nós. Ó Senhor, as crises vêm para nos provar, para provar como nós estamos espiritualmente.
financeiros, com aqueles que estão com dívidas, com aqueles que estão com problemas na família, com aqueles, ó Pai, que estão com problemas de vício na família. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um aqui agora. Pai, da mesma forma que o Senhor Jesus entrou dentro da crise daqueles jovens, que o Senhor Jesus entre dentro da crise, entre dentro do problema de cada um aqui. Pai, toca cada um aqui com o teu poder, unge cada um aqui com o óleo do Senhor, e essa unção é extensiva à família de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com poder e graça a assistir cada pessoa que está aqui nessa hora. Meu Deus, que cada um que aqui está, que confia no Senhor, possa sair daqui alegre, feliz, sabendo que colocou Jesus dentro da sua crise, e o livramento vem, porque Jesus não falha. As suas promessas são fiéis e verdadeiras, Ele não falha. Pai, em nome de Jesus, vem e assiste cada um. Aquele que nem declarou o motivo porque veio aqui, mas uma crise o acometeu, uma crise existe na sua família, seja com aqueles que estão de pé, seja com aqueles que nem puderam vir. Pai, em nome de Jesus, sara os enfermos, em nome de Jesus, levanta aqueles que estão caídos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, se houver aqui alguém que não é salvo ainda, e eu considero essa a maior de todas as crises, porque no último momento da vida, para onde vai a sua alma se há dois destinos? E se não aceitou Jesus como Salvador, Pai, que nessa noite, que esta noite seja uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite de bênção, uma noite de vitória, e nós já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Posso sentar? Antes de um abraço, diga sua vitória hoje em nome de Jesus. Sua vitória hoje em nome de Jesus. Glória a Deus, é um abraço. Eu hoje a vitória que vem em nome de Jesus. Queridos, não é privilégio do pastor, não é privilégio do diácono. Todo crente, em nome de Jesus, todo crente pode se apropriar desse conteúdo espiritual, dessa unção espiritual. Todo crente pode ter uma vida ungida. Todo crente pode viver uma vida separada. Hoje em dia, eu falei isso ontem, hoje em dia há um namoro muito grande do mundo com a igreja. As pessoas querem vir para a igreja para parecer o que não são. Vêm para a igreja, as pessoas vêm por alguma razão para mascarar a sua vida comprometida, a sua vida pervertida, a sua vida pecaminosa e perversa. As pessoas vêm para a igreja para mascarar alguma coisa. Domingo estão na igreja, mas durante a semana estão fazendo as maiores falcatruas, estão pecando e estão desonrando tudo aquilo que prometeram aqui. Irmãos, nessa noite eu quero incentivar você a se apropriar desse conteúdo espiritual, da unção de Deus. Deus quer separar você, Deus quer estender a sua mão, a mão dele sobre você, quer pôr a mão na sua cabeça, quer ungir você, dizendo assim: você é meu. Eu dei meu filho para morrer em seu lugar. Você é separado, você não pode ser gasto no serviço do inimigo, não. Você só será gasto no serviço meu. E no serviço do meu rei, eu sou feliz. Eu sirvo a esse Deus há mais de 50 anos, irmãos. Talvez nós tenhamos aqui outros irmãos também que são servos desse Deus Altíssimo há
50 anos. E se eu pudesse voltar atrás dessa história, eu faria tudo outra vez, porque vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser um servo de Jesus. Vale a pena trabalhar por Jesus. Deus quer separar pessoas aqui hoje para servirem com exclusividade ao Senhor. Um dia eu servia a Deus, mas servia também aos ídolos. E foi um homem de Deus na minha casa que me mostrou pela Bíblia que eu não podia continuar nessa vida de servir a Deus e servir ao diabo, servir a Deus e servir aos ídolos. Então eu tomei a maior de todas as decisões da minha vida. Resolvi, decidi servir somente a Deus. Essa é a maior de todas as decisões. Casamento não é a maior decisão. Um dia seu casamento vai acabar. Sua profissão não é a maior decisão. Um dia você vai se aposentar, vai ficar frustrado porque não pode mais trabalhar. Mas aceitar Jesus como Salvador é uma decisão para toda a vida. E o inimigo quer todo dia fazer você desistir. O diabo quer todo dia colocar dúvidas na sua cabeça, dizendo: você é salvo nada. Você é salvo nada. Quem disse que você é salvo? Não dê ouvidos ao diabo. Todos aqueles que deram ouvido ao diabo se deram mal, a começar de Adão, a começar de Eva. Eles viviam uma vida maravilhosa naquele jardim, naquele pomar, naquele paraíso. Ouviam a voz de Deus diariamente. Mas um dia eles ouviram a voz de quem? Da serpente. Ouviram a voz do engano, ouviram a voz do diabo, e aí a sua vida foi por água abaixo. Queridos, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus que nós vamos ler agora. A palavra de Deus quer nos dizer, a palavra de Deus quer nos dizer que Deus quer separar alguém nesta noite. Deus vai separar alguém aqui nessa noite, exclusivamente para o serviço dele. E eu quero que você descubra comigo. Eu quero que você me ajude a descobrir se você é essa pessoa que Deus quer. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo 19 também. Primeiro Reis 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aleluia. Queridos, o que é que nós vemos aqui? Quando Elias encontrou Eliseu, o que é que Eliseu estava fazendo? Trabalhando, estava lavrando com 12 juntas de bois. O que é que eu aprendo aqui? Se você quer ser essa pessoa, se você quer ser separado por Deus para servir exclusivamente a Deus, se você quer ser essa pessoa, precisa saber, em primeiro lugar, que a unção de Deus não é para os preguiçosos. Amém? Vamos repetir? A unção de Deus não é para os preguiçosos. O que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. Quando Elias estava prestes a encerrar o seu ministério aqui na terra, ele ia passar para alguém o seu ministério. Estava de olho em alguém, e Deus mostrou Eliseu. Deus mostrou um homem que estava trabalhando. Quando Jesus
servo valoroso, se você quer ser um servo fiel, saiba disso, você precisa de trabalhar também. Ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Quem já foi na roça aí sabe disso. Como é que é esse negócio de junta? Junta um boi com o outro e atrela através de uma coisa que se chama canga, isso aí, né? Canga. Então, atrela um boi com o outro, eles vão arar, vão lavrar a terra. 12 juntas de bois. Olha, Eliseu, ele tinha 12 juntas de bois. Ele não era uma pessoa pobrezinha, não. Ele, pobrezinho, tinha só umazinha, mas ele tinha 12 juntas. E apesar, não obstante ele ter juntas de boi, várias juntas de boi, ele também pegava no batente. Ele também estava com a boa décima. A última era ele ia atrás, todos os outros iam, e ele estava vigiando os seus trabalhadores. O olho do dono engorda o gado, né? Dizem por aí. O olho do dono engorda o gado. E ele estava ali, trabalhando, mostrando o seu trabalho. Então Elias chega, vê aquele homem trabalhando. Elias passou por ele e lançou o quê? A sua capa sobre ele, dizendo: está marcado o território, está marcada a pessoa, é você aquele que Deus vai usar. Segundo lugar, no versículo 20 está escrito assim: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar teu pai e minha mãe, e então seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito, porque que te tenho eu feito. A unção não é para os preguiçosos, mas a unção também é para aqueles que dão prioridade ao reino de Deus, às coisas de Deus. O que Eliseu fez com os bois? Quando Elias lançou a capa sobre ele, o que ele fez com os bois? Versículo 20 responde: então deixou ele os bois. Repete comigo: deixou ele os bois. Deixa esses bois para lá. Não preciso mais disso. Eu tenho algo muito superior agora para cuidar. Eu vou cuidar do reino de Deus. Queridos, a unção, ou seja, Deus separa, Deus chama aqueles que priorizam as coisas de Deus. Você dá prioridade às coisas de Deus? Você prioriza as coisas de Deus ou as suas coisas pessoais? Ou outras coisas, outras pessoas? Você prioriza o reino de Deus? A unção é para aqueles que priorizam o reino de Deus. Mas ainda no versículo 20, eu descubro uma outra coisa. A unção exige um bom testemunho familiar. Tem gente que quer trabalhar na obra de Deus, mas a sua família deixa a desejar. Não combina com o pai, não combina com a mãe, não combina com os irmãos. Todo mundo fala mal de você. Como você vai ser escolhido? Como você vai ser separado? Como você vai ser ungido para trabalhar na obra de Deus? O que Eliseu fez? Disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Este homem estava em boas relações com seu pai e com a sua mãe. Então a unção é para aquele que tem um bom testemunho familiar. A unção exige isso. Deus separa aquele que tem um bom testemunho familiar. Se você está de relações difíceis com a sua família, trate de consertar isso, porque isso não agrada a Deus. Trate de consertar o seu relacionamento familiar. Trate de fazer isso. Se você briga com a sua esposa, pare de fazer isso. Cuidado com isso. Isso desqualifica você para trabalhar no reino de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para a sua família. Mas esse homem disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe. O versículo 21 fala assim: voltou
pôs de atrás dele, versículo 21, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois, aquela parte de madeira, né, que une um boi ao outro, e com os aparelhos dos bois, cozinhou as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Outra característica aqui: a unção é para aqueles que estão firmes nos seus propósitos, nas suas decisões. Aquele que lança a mão parada e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você precisa estar firme no seu propósito. Eliseu pegou os bois, sacrificou, matou, fez um churrasco, assou com os aparelhos dos bois, com aquela madeira, assou, deu ao povo e disse: agora não preciso mais disso. O texto não diz, mas com certeza ele disse para as pessoas que trabalham com ele: fique com esses bois aí como indenização para vocês, fique com tudo isso aí para vocês, eu não preciso mais disso. Não está na Bíblia, mas pode ter acontecido assim. Queridos, essa palavra de hoje é uma palavra diretamente da Bíblia. Texto exatamente vem da palavra de Deus. É um tema que quer dizer para você que você tem um futuro. Deus tem um futuro para você como servo. Deus tem uma posição honrosa para você como servo. Os maiores da Bíblia foram servos de Deus. Pensa em Moisés, pensa em Abraão, pensa em João, pensa em Paulo, pensa em Pedro, pensa em todos os grandes da Bíblia. Eles foram servos. Josué, servo. Todos os grandes que você pensar na palavra de Deus, primeiro eles foram servos. E Jesus foi servo, e servo sofredor, e servo que deu a sua vida. Hoje, nas igrejas, nós encontramos pessoas que querem ser senhores, chegam e querem dar ordens. Dificilmente nós encontramos pessoas na igreja que querem ser servos, que dizem: eis-me aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer, não importa, eu quero trabalhar. Servos, se você quer se identificar com os grandes da Bíblia, você precisa aprender a servir, você precisa aprender a ser servo. E para isso, você terá que investir no seu futuro. Deus tem um futuro para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus tem um futuro para você. Pastor João, Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Mas é preciso investir nesse futuro. Se você não andar nos caminhos de Deus, você não verá as promessas de Deus se cumprirem. Muito bem. A promessa que Deus fez para Eliseu por intermédio de Elias, nós vamos ler mais alguns textos. Essas promessas dão conta de que para Eliseu alcançar aquilo que ele pretendia no reino de Deus, ele precisava passar por alguns lugares. Vamos ver o que nos diz o texto. Quero dizer que Deus vai falar para você nessa noite abandonar algumas coisas, abandonar alguns caminhos que você está pensando em trilhar, alguns desvios, alguns túneis, algumas passagens secretas, alguns atalhos. Muitos querem passar pelos atalhos, querem atalhar ou chegar mais rápido. Não querem chegar mais rápido, não. Chegue no tempo de Deus. Chegue no tempo de Deus e está ótimo.
Deus quer que você passe por alguns caminhos, mas não caminhos que você traçou, mas caminhos que Ele, Deus, trilhou para você. Ele traçou para você. Então vamos acompanhar aqui e vamos ver o primeiro caminho. Vamos ver no primeiro lugar que Eliseu teve que chegar. Eu quero que você preste muita atenção aqui, porque aqui está o cerne de tudo que Deus quer dizer para você. Aqui está a chave da compreensão de tudo que Deus quer dizer para você nesta noite. Você terá que passar por alguns caminhos que Eliseu passou. E o primeiro caminho que ele passou, o primeiro lugar que ele teve que chegar foi em Gilgal. Diga Gilgal. Gilgal. O texto é 2 Reis 2:1. Abre aí. 2 Reis 2:1. 2º livro dos Reis 2:1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Você viu que Eliseu desfez de todas as suas coisas, desfez das urnas de bois, quebrou tudo, deu um churrasco, acabou com tudo e seguiu atrás de Elias. E aqui nesse versículo, Elias partiu com Eliseu. O primeiro lugar foi Gilgal. Eu fui pesquisar sobre Gilgal. Descobri que Gilgal é ponto de partida. Gilgal significa várias coisas. Um nome muito rico esse lugar. Ponto de partida. Lugar onde as pedras rolam. Em hebraico quer dizer Gilgal, lugar onde as pedras rolam. E aí a antena começou aqui a piscar, aqui a luzinha começou a piscar. Gilgal, lugar onde as pedras rolam. Queridos, muitas vezes você não foi ainda separado para ser usado no serviço de Deus. Muitas vezes o seu trabalho não prospera na igreja e também não prospera na vida lá fora, porque tem pedras no seu caminho que precisam ser colocadas para rolar. Pedras que rolam. A primeira coisa é tirar as pedras do caminho. As pedras do caminho estão atrapalhando você prosseguir na sua vida lá fora, na sua vida na igreja. Que pedras seriam essas que precisam ser removidas? As pedras simbolizam tudo aquilo que nos impede de enxergar com clareza. Existem pedras à nossa frente que precisam ser removidas, mas você gosta dessas pedras. Essas pedras não valem nada, essas pedras, mas para você são preciosas. Eu me apeguei a isso, eu me apeguei a essa pedra, eu me apeguei a essa tranqueira que está atrapalhando a minha casa, eu me apeguei, eu poderia ser, a minha casa poderia ser uma bênção, teria mais um quarto para receber os servos de Deus aqui, quando passassem por aqui, como nós vemos exemplos na Bíblia. Mas esse quarto está cheio de tranqueira, está cheio de coisas que você nunca vai usar na vida. Manda rolar essa pedra, manda rolar tudo que está nesse quarto. Vamos queimar, vamos desfazer, vamos dar uma utilidade prática a esse quarto. Quem sabe existe uma pedra na sua vida que seja um cigarro. Querido, um cigarro está tirando a sua autoridade espiritual. Um cigarrinho, uma coisa de nada, está impedindo você crescer na vida espiritual. Você não pode orar na igreja, você não pode dirigir uma classe da escola dominical, você não pode dirigir na casa, você não pode fazer nada, porque o diabo está cobrando de você. Esse cigarro que você fuma, eu vou te envergonhar, o diabo diz, eu vou te envergonhar. Manda rolar essa pedra. Gilgal, você precisa passar por Gilgal, você precisa passar por esse lugar e mandar as pedras rolarem. Queridos, o que está na sua vida? O que existe na sua vida que precisa ser removido? O que está impedindo você de crescer? Você quer um lar restaurado? Você quer um lar abençoado? Se esforce. Você quer um lar abençoado? Mas você não se esforça.
para você reunir a sua família. Como você vai ter um lar abençoado se você não traz Jesus para dentro do seu lar? Jesus está à porta do seu lar, batendo, querendo entrar, e você nem aí, você não abre a porta para Jesus. Como você vai ter um lar abençoado? Você quer um milagre financeiro na sua vida. Quem não quer? Um milagre financeiro. Mas você é um mau administrador, você não procura ler nada a respeito, você gasta tudo que entra e ainda fica devendo ainda para o mês seguinte, você não sai do cheque especial. Toma uma decisão na sua vida. Põe essa pedra para rolar, porque essa pedra está atrapalhando você, essa pedra está prejudicando você. Você precisa passar por Gilgal. Gilgal também significa novo pacto. Novo pacto. Nós para servirmos a Deus, precisamos fazer um pacto com Deus, um novo pacto. Aquele antigo não serve mais, porque ele foi comprometido, ele foi corrompido. Você já começou a bagunçar, servindo a Deus, servindo a Mamon, servindo a todo mundo. Sirva a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Se você quer investir no seu futuro espiritual, você precisa passar por um outro lugar além de Gilgal. Vamos ver? 2 Reis 2:2, capítulo 2, versículo 2. Vai comigo na tela. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Foram ambos a Betel. Queridos, Betel em hebraico quer dizer casa de Deus. Betel é casa de Deus, lugar de consagração, lugar de meditação, lugar de reflexão, lugar onde encontramos Deus. Jacó passou por Betel quando estava fugindo do seu irmão, e as coisas deram certo por isso. Primeiro ele passou por Betel. Qual o primeiro lugar que você vai quando você tem alguma coisa para decidir? Você pede a orientação de quem? Aonde você vai? Você vai na cartomante? Você vai na feiticeira? Você vai pedir opinião aos seus vizinhos? Aonde você vai? É na casa de Deus em Betel. É na casa de Deus em Betel que devemos ir para tomar consulta de tudo que nós vamos fazer. Jacó, ao acordar, ele disse: o Senhor estava nesse lugar. O Senhor está nesse lugar que eu não sabia. Muitos vêm à casa de Deus e não sabem o que é a casa de Deus. Muitos vêm à casa de Deus para mascar chiclete e ficam mascando chiclete o tempo todo. Nada contra o chiclete, eu também masco chiclete por outro fora. Mas dentro do templo, muitos vêm na igreja para dormir. As criancinhas têm licença, tá? Muitos vêm na igreja para dormir. Muitas namoradas acham de ficar dormindo no ombro do namorado na hora do culto, irmãos. Muitos namorados, eu vejo mais as mulheres, as namoradas acham muito romântico ficar com o ombro, com a cabeça no ombro do seu namorado, do seu noivo. Talvez para dizer para as outras: olha, eu tenho aonde passar a cabeça. Você não tem. Talvez igual aquela que fez aquele vestido novo, rodado, fez aquele vestido rodado, e ela chegou na igreja, chegou no templo, no culto, com alguns minutos de atraso, só para ser notada. E ela chegou com aquele vestidão, e ela chegou com aquele vestidão novo, e fez assim, tirou a barra do vestido, a saia grandona, e tapou a roupa, cobriu a roupa da sua companheira, só para humilhá-la, para dizer: eu tenho um vestido rodado, você não tem. Quantos vêm na igreja para expor as suas roupas rodadas, as suas roupas novas, as suas roupas de grife? Quantos vêm na igreja, no culto, para namorar? Quantos vêm na igreja para fazer coisas ilícitas, coisas que não são para ser feitas? Irmãos, colocaram a Bíblia no celular. Mas é a maior desculpa que os adolescentes têm para ficar exibindo o seu celular. Eu estou lendo a Bíblia aqui, mas daqui a pouco você vai ver, ele já está na internet. Dentro do culto, irmãos, o que é isso?
Você está cultuando a Deus? De que lado você está quando você entrou ali? Quando você pôs o pé do lado de cá? Você de que lado está? Está do lado de Deus ou do lado do diabo? Você está servindo a quem? O que você está olhando nesse celular aí? Você está honrando a Deus ou você quer honrar o diabo? Deixa o celular do lado de fora. Deixa o celular no carro. Deixa o celular no porteiro da igreja. Não faça isso. A palavra de Deus não diz sobre o celular, mas diz sobre o seu pé. Ela fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. O teu pé pode ser o seu celular. Sim, pode ser a sua língua também. Pode ser a sua namorada. Guarda a sua namorada. Eu fui numa igreja que achei muito interessante. Os homens sentavam do lado, as mulheres de outro. Era muito interessante. Mas às vezes nós precisamos chegar no extremo, a um radicalismo desse, que as pessoas ficam se alisando durante o culto, pastor João. Lá em Campos é assim, lá em Guarulhos é assim. Na minha igreja eu estou dando um duro danado para isso não acontecer. Não sei depois que as mulheres arranjar namorado como é que vai ser, mas é preciso nós pregarmos contra essas coisas, falarmos contra essas coisas, porque agora tem uma vantagem. Quando os homens ficam de um lado e as mulheres ficam de outro, sabe o que acontece? O ministro de música vai dirigir a música aqui e fala: vozes masculinas. Beleza, fica lindo, cante. Vozes femininas. E canta, vozes femininas, vozes masculinas. É só apontar para cá, para lá, agora junta todo mundo. Fica um coro maravilhoso. Irmãos, casa de Deus é coisa maravilhosa, muita coisa maravilhosa, né, gente? Gente, o melhor dia para mim é. Eu pensei que todo mundo fosse falar domingo. Olha que segunda-feira é dia de descanso do pastor. O pastor não descansa domingo, então descansa segunda-feira. Só teoricamente, que acontece tanta coisa na segunda-feira, existe até funeral. O pastor tem que fazer até funeral na segunda-feira, e é horrível. Mas eu gosto, eu amo o domingo por causa da casa de Deus, por causa do culto. Queridos, culto é coisa boa, não é? Igreja é coisa boa, igreja é coisa maravilhosa. Betel, casa de Deus, lugar de descanso, lugar de entrega, lugar de lágrimas, lugar de quebrantamento, lugar de encontro com Deus. Eliseu passou por Betel. E você? Você tem avaliado o seu envolvimento com a casa de Deus? Você tem avaliado o seu envolvimento com isso aqui? Com esse lugar sagrado? Ou esse lugar é como se fosse um cômodo qualquer da sua casa? Este é um lugar sagrado. Outro dia um irmão foi levar uma encomenda para mim e me chamou lá fora e disse: olha, pastor, desculpa, mas eu estava de bermuda, eu não queria entrar, eu não me sinto bem entrar na casa de Deus desse jeito. Olha, parabéns, irmãos, você tem uma excelente compreensão do que é a casa de Deus. Queridos, nós queremos que a igreja cresça, não queremos? A gente não quer que a igreja cresça? Ou é só o pastor que quer? A igreja quer que a igreja cresça, sim ou não? Sim. Então nós temos que investir. Temos que investir na qualidade dos crentes. Porque crentes sem qualidade, crente sem qualidade vai gerar crente o quê? Crente sem qualidade vai gerar crente sem qualidade. Crentes piores vão gerar crentes piores ainda. Crentes bons, crentes de qualidade vão gerar crentes de qualidade. Mesmo porque crentes de qualidade trabalham e ganham outros crentes de qualidade. E isso é discipulado. Ano da santidade, encontrar, envolver, ensinar, enviar, isso é discipulado. Quem que você já encontrou? Quem que você já encontrou esse ano? Quem que você já envolveu, ensinou, enviou para trabalhar, para começar tudo outra vez? Para encontrar outros. Discípulo é aquele que faz exatamente o que o mestre ensina. Queridos, Deus nos manda assumir um compromisso. O caminho é esse. O caminho que Eliseu trilhou junto com Elias. Se você quer investir no seu futuro,
você precisa passar ainda para um outro lugar. Versículo 4. 2:4. Segundo Reis 2:4. Sequência. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Fica aqui. Olha só. Quantas vezes alguém tenta calar a gente? Quantas vezes alguém tenta dizer para a gente: ó, fica aqui, vai não, é muito perigoso, vai não, deixa eu sozinho. Eliseu foi experimentado, foi testado por Elias. O que Eliseu disse? Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. O que Jericó vai você lembrar? Jericó, pode falar. Tudo que Jericó vai você lembrar. O cego de Jericó. O que mais? Jericó. Josué. Vai com Josué, vai em Jericó. É isso? Vamos lá. O que mais? Os muros, as muralhas de Jericó. Então, quando eu vejo aqui Elias querendo ir a Jericó, falando para Eliseu ficar, e Eliseu insiste em não ficar, o que eu aprendo aqui? Lá tem muralhas. Lá tem muralhas. Lembra quando o povo hebreu mandou os espias para possuir a terra, para espiar a terra? O que alguns voltaram dizendo? Depois deles, não, aliás, 10, eles voltaram dizendo o quê? Lá tem gigantes. Nós não vamos lá. Lá tem gigantes. Aqui, Jericó é lugar de muralhas, como nós vamos entrar em Jericó, lugar de muralhas fortificadas. Mas muralhas, Jericó também quer dizer oposição. Oposição. Tem gente que não suporta ser contrariado. Você é desses? Todo mundo tem que concordar com você. Senão você briga, senão você fica vermelho, você fica irado, você fica com raiva. Jericó quer dizer oposição. Queridos, a vida cristã não é fácil. A gente vai encontrar oposição na nossa casa. Eu encontrei meu pai, encontrei minha mãe como opositores quando aceitei Jesus. Eu era muito novo. E eu me identifico muito com um rapazinho que tem lá nas igrejas, em Guarulhos, e ele estava preparadíssimo para batizar. E os pais dele não deixaram de batizar. Não deixaram. E agora ele cresceu mais um pouco, e ele disse: pastor, não dá mais. Não dá mais. Mesmo porque os pais dele viram que ele quer mesmo ser um crente, e agora já foi batizado. Foi bom ele ter adiado, né? Que agora ele conta com a bênção dos seus pais, e na verdade foi um bom testemunho. Caso, no meu caso, eu não obedeci não. Porque meu pai obedeceu muito, e eu disse: não, eu vou batizar. Eu vou batizar. Sabe o que ele disse? Então vai. Você vai se molhar todo lá, você vai ter que voltar molhado, porque as suas roupas, eu e sua mãe já escondemos todas. Você vai ter que voltar molhado para casa. Eu volto, não tem problema. E quando eu acabei de me batizar, quem estava com a sacola de roupas, com a toalha e tudo mais? Quem estava? Meu pai. Aleluia. E depois, por causa disso, meu pai também se converteu. Meu pai se converteu, meus irmãos se converteram, minha mãe se converteu. E eu fui o primeiro a abrir essa porta para a salvação da minha família. Querido, você não está sozinho, não. Você não faz nada sozinho. Tem gente com você na igreja. Eu tive muita ajuda de irmãos na igreja. Jericó faz lembrar que nós podemos saltar as muralhas. Nós podemos saltar as muralhas. Podemos ou não podemos? Então Jericó é lugar de muralhas. Mas nos lembra também que as muralhas podem cair ao chão. Não pelas armas da guerra, não pela força, não pela violência, mas Jericó, as muralhas podem ir ao chão simplesmente com os louvores do Senhor. Foi justamente quando os sacerdotes tocaram as buzinas, tocaram os
hora do louvor. Eu estou aqui entusiasmado com o louvor dessa igreja, de maravilha. Tão simples, mas tão poderoso. Irmãos, na hora do louvor, enfermos podem ser curados. Amém? Muralhas podem vir ao chão. Muralhas de problemas, muralhas de impossibilidades. Tudo vem ao chão na hora do louvor. Se o seu louvor vem do coração, diretamente do seu coração, da sua alma, se o seu louvor é resultado de uma vida consagrada que chega aqui e põe para fora aquilo que está dentro da sua alma. Cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. Quebrantamento. Passe por Jericó, depois de ter passado pela igreja de Betel, depois de ter se quebrantado, depois de ter chorado. Passe por lá. Passe por lá. Você não vai lutar sozinho, não. Mas finalmente, versículo 6. Versículo 6. 2 Reis 2, 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga, Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens, os filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Versículo 9. Antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o texto a seguir vem: Eliseu, o sucessor de Elias. Queridos, pede-me o que quiseres que te faça. Jordão. Jordão é um rio. É um lugar no Antigo Testamento onde as águas se abriram no tempo de Josué para o povo passar pés enxutos. E agora se abre novamente quando Elias põe sua capa e as águas se dividem e ambos passam em seco. Jordão é lugar de milagre. Jordão é lugar de maravilhas. Amém? Jordão é lugar onde o sobrenatural acontece, onde as carruagens de fogo vêm e separam Elias e Eliseu. Jordão, lugar designado para se receber porção dobrada do Espírito profético. Aquele que ele tanto admirava, aquele que ele queria ser igual, mas acabou não sendo modesto no pedir, e pediu porção dobrada. Eu quero o dobro, eu quero fazer mais para o meu Deus. Aquele de quem você se inspira aqui na igreja? Uma irmã trabalhadeira, um irmão trabalhador, um diácono, pastor, quem é? Quem você se inspira? Você quer ser igual? Você pode ser mais ainda. Você pode receber porção dobrada. Você pode fazer muito mais, além do que você está pedindo ou imaginando. Quem consegue chegar ao Jordão, depois de ter passado, fala junto comigo, depois de ter passado por Gilgal, depois de ter passado por Betel, depois de ter passado por Jericó, você chegou então Jordão. Eu gosto daquele hino que diz: existe um rio, Senhor. Eu quero mergulhar nessas águas. Eu quero mergulhar nesse rio. Por onde eu vou passar? Eu quero, Senhor.
mergulhar nessas águas. Não. Um orgulhoso oficial do exército sírio, ele relutou para mergulhar nas águas do Jordão. Relutou. Mas, quando ele decidiu mergulhar, sua lepra desapareceu, ele já não era mais leproso. O milagre aconteceu no seu corpo, na sua carne. Queridos, você quer ver as maravilhas de Deus acontecer na sua vida? Quer ou não quer? Sim ou não? Diga: eu quero. Então, invista no seu futuro espiritual. Passe conjugal. Deixa as pedras rolarem. Tudo que atrapalha, deixa tudo que te prende. Abandone as coisas que estão atrapalhando você, que afinal só vão ficar prendendo o seu pé. Essas pedras só vão ficar prendendo o seu pé aqui nesse mundo. Voe mais alto. Passe conjugal. Passe por Betel. E passando na casa de Deus, aproveite, amado, tudo que a casa de Deus tem para oferecer, tudo que a casa de Deus tem para dar. Aqui é lugar de chorar e de rir, aqui é lugar de quebrantamento, mas é lugar de gozo espiritual, aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de amizade, aqui é lugar de amizade verdadeira. Lá fora você encontra amizade no copo. Na hora que você mais precisa, as pessoas abandonam você. A igreja é lugar de amizade verdadeira. Depois de passar por Betel, você vai chegar a Jericó, lugar de muralhas. Você vai ter oposição, pessoas da sua família vão ficar perto de você. Você vai ser crente, você vai trabalhar para Deus, você vai ser pastor, você vai estudar música sacra, você vai ser ministro de música. Você tem tanta coisa melhor para você fazer. Os opositores vão estar, mas através, passe por Jericó, deixe essa muralha cair e chegue ao Jordão. Querido, chegue ao Jordão. Seu futuro chegou. Fale para a pessoa que está aí do seu lado: seu futuro chegou. Seu futuro chegou. Aleluia. Tome posse. O Jordão está aí. Tome posse. Vem um redemoinho e vai rodar você e vai levar você para a presença de Deus. Carro de fogo já separou, já queimou toda a palha. Agora você vai até a presença de Deus. Querido, você quer tudo isso. Você quer chegar a esse ponto de chegar ao Jordão, passando por tudo. Invista no seu futuro. Eliseu ficou firme. Eu vou beijar meus pais, vou despedir meus pais, vou queimar essas coisas que estão me atrapalhando, eu vou passar por Gilgal, eu vou botar essas pedras para rolarem, eu vou acabar com tudo, eu vou enfrentar tudo. Em nome do Senhor, eu vou na força do Senhor. Eu chego no lugar de milagres, eu chego no Jordão, e chegando lá, chegando no Jordão, aproveite para dar um mergulho. Dê um mergulho. Não fique só na superfície, não. Dê um mergulho e diga: meu milagre é hoje. Eu atravesso. O meu milagre chegou. Foi assim também? Hoje o meu milagre vai chegar. Mas eu queria que vocês cantassem. Quem vai tocar aí? Eu queria que vocês tocassem para nos ajudar muito. Existe um rio. Queridos, vou fazer uma coisa aqui para vocês vão ligar. Legal, tem gente forte mesmo, né? Ficar comigo. Nós vamos fazer uma coisa boa aqui. Vou fazer uma coisa bem simbólica aqui hoje. Imagine que isso aqui é o Rio Jordão.
E ele está correndo aqui. Ele está correndo na frente. Está correndo. É o Rio Jordão. Mas de repente não é o Rio Jordão mais. De repente é o Rio